Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite da Loteca concurso 1200 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1200 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Paranaense e Coritiba. O Atlético Paranaense está em sexto colocado e o Coritiba está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Paranaense, 6 empates e 2 vitórias do Coritiba. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Paranaense e empate, duplo fechado. Segundo jogo pelo Brasileiro Série B, Vila Nova e Atlético Goianiense. O Vila Nova está em 14º colocado e o Atlético Goianiense está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Vila Nova, 5 empates e 5 vitórias do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do Vila Nova nós temos 5 derrotas. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série C, Retro Brasil e Londrina. O Retro Brasil está em 17º colocado e o Londrina está em 4º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Retro Brasil nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Londrina nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Retro Brasil e empate, duplo fechado. Quarto jogo pelo Brasileirão Série C, Guarani e CSA. O Guarani está em 12º colocado e o CSA está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Guarani, 2 empates e 1 vitória do CSA. Já nos últimos 5 jogos do Guarani nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o CSA nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Guarani seco, coluna 1. Quinto jogo pelo Brasileirão Série C, Maringá e Ponte Preta. O Maringá está em 7º colocado e a Ponte Preta está em 2º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Maringá nós temos 3 empates e 2 derrotas. Já a Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Sexto jogo pelo Brasileirão Série C, São Bernardo e Anápolis. O São Bernardo está em 10º colocado e o Anápolis está em 20º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do São Bernardo nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Anápolis nos últimos 5 jogos teve 5 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é São Bernardo seco, coluna 1. Sétimo jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Clube e Remo. O Atlético Clube está em 18º colocado e o Remo está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Atlético Clube, nenhum empate e nenhuma vitória do Remo. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Clube nós temos 1 vitória e 4 derrotas. Já o Remo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Clube e Remo duplo aberto. Oitavo jogo pelo Brasileiro Série B, Volta Redonda e Operário.
O Volta Redonda está em 19º colocado e o Operário está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Volta Redonda, um empate e 2 vitórias do Operário. Já nos últimos 5 jogos do Volta Redonda nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 9º jogo pelo Brasileirão Série C, Figueirense e Confiança. O Figueirense está em 16º colocado e o Confiança está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Figueirense, 3 empates e uma vitória do Confiança. Já nos últimos 5 jogos do Figueirense nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Confiança nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Figueirense, seco, coluna 1. 10º jogo pelo Brasileirão Série C, ABC e Ipiranga. O ABC está em 14º colocado e o Ipiranga está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do ABC, 2 empates e nenhuma vitória do Ipiranga. Já nos últimos 5 jogos do ABC nós temos uma vitória e 4 empates. Já o Ipiranga nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é ABC e empate, duplo fechado. 11º jogo pelo Brasileirão Série C, Caxias e Ituano. O Caxias está em 1º colocado e o Ituano está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Caxias, nenhum empate e uma vitória do Ituano. Já nos últimos 5 jogos do Caxias nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Ituano nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Caxias, seco, coluna 1. 12º jogo pelo Brasileiro Série B, Chapecoense e Goiás. A Chapecoense está em 9º colocado e o Goiás está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória da Chapecoense, 3 empates e 4 vitórias do Goiás. Já nos últimos 5 jogos da Chapecoense nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Goiás, seco, coluna 2. 13º jogo pelo Brasileirão Série C, Tombense e Náutico. O Tombense está em 13º colocado e o Náutico está em 9º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Tombense, 2 empates e 1 vitória do Náutico. Já nos últimos 5 jogos do Tombense nós temos 4 empates e 1 derrota. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Tombense e empate, duplo fechado. 14º jogo pelo Brasileiro Série B, Novo Horizontino e Amazonas. O Novo Horizontino está em 2º colocado e o Amazonas está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Novo Horizontino, 1 empate e 1 vitória do Amazonas. Já nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Amazonas nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Novo Horizontino, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.